Tenham todos um dia abençoado na poderosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito, ajude nosso canal se inscrevendo e deixando o seu like. Vamos comigo Vasconcelo Barbosa Palavra. Mateus 24:1-14 é um trecho do sermão de Jesus conhecido como Discurso do Monte das Oliveiras. Neste sermão, Jesus fala aos seus discípulos sobre os sinais que precederão a sua segunda vinda e a consumação dos tempos. No início do capítulo 24 de Mateus, Jesus está saindo do templo em Jerusalém, e seus discípulos chamam a atenção dele para a grandiosidade do templo. Mas Jesus lhes diz que não ficará pedra sobre pedra desse templo, pois ele será destruído. Em seguida, os discípulos questionam Jesus sobre quando essas coisas acontecerão e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus então começa a falar sobre os sinais que antecederão a sua segunda vinda. Ele adverte que haverá falsos cristos e falsos profetas que enganarão muitos e realizarão grandes sinais e maravilhas, mas não devemos nos deixar enganar por eles. Além disso, ele diz que haverá guerras e rumores de guerras, mas isso não significa que seja o fim. Haverá também fomes, terremotos e pestes em diversos lugares. Jesus fala sobre perseguições e tribulações que os seus seguidores enfrentarão pelo seu nome. Ele promete que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Ele também menciona que o Evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações antes do fim chegar. Esses eventos são apenas o começo das dores do parto, indicando que o tempo está próximo. Jesus encerra essa parte do seu discurso dizendo que o amor de muitos esfriará, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele afirma que o reino de Deus será anunciado a todas as nações e então o fim virá. Este trecho da Bíblia nos alerta sobre os sinais que antecederão a segunda vinda de Jesus e a consumação dos tempos. Ele nos adverte sobre os falsos mestres, as tribulações e perseguições que enfrentaremos e nos encoraja a perseverar até o fim, mantendo a nossa fé firme e o amor pelos outros. Mateus 24:1-14 é um trecho do sermão de Jesus conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, em que ele fala sobre os sinais que antecederão a sua segunda vinda e o fim dos tempos. No início desse trecho, Jesus está saindo do templo e seus discípulos admiram a bela estrutura do templo. No entanto, Jesus lhes diz que não restará pedra sobre pedra, pois o templo será destruído. Isso levanta a curiosidade dos discípulos, levando-os a fazer perguntas sobre quando isso acontecerá e qual será o sinal de sua vinda e do fim dos tempos. Jesus então responde a essas perguntas, alertando os discípulos para que não se deixem enganar. Ele menciona que muitos falsos profetas surgirão, enganando a muitos com sinais e maravilhas. No entanto, ele declara que somente o testemunho de sua palavra é confiável. Além disso, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras, indicando que os conflitos e a instabilidade serão sinais do fim dos tempos, mas que isso ainda não é o fim em si. Ele também menciona fomes, epidemias e terremotos em diferentes lugares como parte dos sinais. Outro sinal apontado por Jesus é a perseguição dos seus seguidores por seu nome. Ele diz que muitos serão odiados e entregues à tribulação, mas quem perseverar até o fim será salvo. Jesus também destaca a importância da pregação do Evangelho. Ele declara que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Somente depois disso chegará o fim. Esse texto encoraja os cristãos a permanecerem vigilantes e fiéis, mesmo diante das adversidades e perseguições. Jesus ressalta a importância de não se deixar enganar, de perseverar na fé e de cumprir o chamado de pregar o Evangelho a todas as nações. Mateus 24:1-14 nos ensina a discernir os sinais dos tempos e estar preparados para a vinda de Jesus. Devemos estar atentos e não sermos enganados por falsos ensinamentos e falsos messias. Devemos enfrentar as tribulações e perseguições com fé e perseverança, confiando na promessa de Jesus de salvação para aqueles que perseverarem até o fim. Além disso, devemos cumprir o nosso chamado de pregar o Evangelho a todas as nações, compartilhando o amor de Cristo com o mundo. Graça e paz.